Boa tarde a todas e a todos os que estão aqui na sala connosco e também aqueles que nos estão a acompanhar através do streaming no Facebook. Peço desculpa por esta demora a ver com as nossas faltas de experiência tecnológicas, mas pronto, acho que está tudo resolvido agora. E, obviamente, começaria também por agradecer muito à Ana Cristina Joaquim, em nome da Direção Regional do Arquivo da Madeira e também do Centro de História do Atlântico, ter aceitado o nosso convite para vir partilhar connosco um bocadinho de trabalho que ela vem desenvolvendo já há alguns anos esta parte sobre Herberto Helder, ainda que a Ana não seja apenas uma especialista em Herberto Helder, ela tem dedicado também algum do seu trabalho ao estudo de outros autores madeirenses, não é? Não foram escolhidos por serem madeirenses, mas ela de facto tem trabalhado quer sobre o Herberto, quer sobre, ainda hoje falávamos do António Aragão, e também hoje vai falar um bocadinho do José Pimenta. Vai aparecer. Eu vou ler muito rapidamente a nota curricular que a Ana nos enviou, para que conheçam um bocadinho aquilo que é o trabalho que ela vem desenvolvendo. Portanto, a Ana é atualmente professora doutora no Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Universidade Federal Fluminense. Foi pesquisadora bolsista de pós-doutorado em Teoria Literária no Instituto de Estudos de Linguagem da Universidade Estadual de Campinas, com um período de estágio de pós-doutorado na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Concluiu o doutorado no Programa de Literatura Portuguesa da Universidade de São Paulo, financiado pela CAPES, a instituição que financia a investigação científica no Brasil, onde desenvolveu pesquisas sobre a poesia de Herberto Helder, Mário Cesarini e Cruzeiro Seixas. Cumpriu estágio doutoral na Universidade Nova de Lisboa. Para além disso, é mestre em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas, também, onde desenvolveu uma pesquisa relativa à questão da recepção da obra do Marquês de Sade, de acordo com a polémica noção de estabelecimento dos géneros filosófico e literário ficcional. Possui graduação em Letras, em português em específico, pela Universidade de São Paulo e licenciatura pela mesma universidade e graduação em Filosofia também em Filosofia pela Universidade de São Judas Tadeu. O tema que ela hoje aqui nos traz foi divulgado, a palavra herética, ética e a tradição sacrificial em Herberto Helder, e portanto, dou-te a palavra e depois teremos um momento no final para podermos conversar também com alguém. Vou passar para ali. Bom, antes de começar a leitura do texto, eu quero agradecer a todos os envolvidos, especialmente a Ana Salgueira, que foi quem fez a mediação comigo, né? E que já conheço de outras vindas à Ilha da Madeira, o Felipe e todo o centro aqui que tem apoiado a divulgação, né, de autores madeirenses, de artistas madeirenses, enfim, da cultura madeirense. É uma alegria imensa estar aqui novamente. É um lugar muito especial para mim por várias razões, e um lugar onde tenho amigos e pessoas muito queridas, algumas delas aí que posso ver na plateia. Então, realmente fico muito feliz e agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui com vocês falando desse poeta que para mim tem uma importância muito grande, né, na minha trajetória de investigação e, enfim, agora como professora também sempre me acompanha, né? Então, vou ler um texto para vocês, um texto relativamente longo, espero não cansá-los, e depois a gente pode conversar um pouco conforme a Ana propôs. Bom, eu começo lendo 3 epígrafes, a primeira dela do Novares, que diz o seguinte: para o autêntico religioso, nada é pecado. A segunda delas é do Michel Lévy, que diz o seguinte: se o sagrado não se percebe nunca melhor do que no sacrilégio, aquele que ama o sagrado deve cometer sacrilégios. E a terceira epígrafe é da Helene Sixus, que vai dizer o seguinte: no começo há um fim, não tenha medo, é a morte que morre. Então, a partir disso, leio para vocês o texto.
Frederico Lourenço, em introdução à sua tradução do volume do Novo Testamento, do grego para o português, que reúne os Atos dos Apóstolos, as Epístolas e o Apocalipse, afirma que esses escritos, para que se impusessem como ortodoxia oficial sob os cuidados do imperador Constantino, tiveram de participar de um violento processo que fosse capaz de obscurecer outras correntes cristãs estigmatizadas como heréticas. Eu cito o Frederico Lourenço: do Concílio de Nicéia, a que Constantino presidiu em 325 depois de Cristo, saiu a determinação oficial de que quem estava na posse de escritos heréticos devia entregá-los para serem queimados. Quem não o fizesse sujeitava-se à pena de morte. Fim de citação. A violência associada à prática cristã oficial, que se faz presente intensamente já no Antigo Testamento com a finalidade política de instituir o monoteísmo, é algo que merecerá algumas palavras a propósito da apropriação que Herberto Helder fará dela. Sobretudo, se considerarmos a violência para além desse caráter performativo, quer dizer, com finalidades políticas, né? Isto é, se considerarmos a violência enquanto dado componente das paixões humanas. A esse propósito, René Girard retoma os fundamentos da violência associada ao sagrado para pensar especificamente a maneira como o sacrifício, cujos procedimentos, como eu proponho, atravessam a performance autoral do Herberto Helder, é um rito em que a união dos contrários, que caracteriza o sagrado, se manifesta com maior força, né? Eu cito René Girard, ele diz, né? Identificar a violência fundadora é compreender que o sagrado une em si os opostos, não porque difere da violência, mas porque a violência parece diferir de si mesma. Ora refaz a unanimidade em torno dela para salvar os homens e construir a cultura, ora, ao contrário, persiste em destruir o que construiu, né? Voltarei, com a devida atenção, a refletir sobre a união dos contrários inscrita na perspectiva de uma certa prática da violência. Por agora, no entanto, me interessa pensar o dado etimológico sobre o qual se sustenta e se justifica essa violência no âmbito da moral religiosa. Aireses, palavra grega da qual deriva heresia, significa escolha, preferência. Talvez essa reflexão ganharia muito se perseguíssemos o imenso debate que a tradição judaico-cristã suscitou no que se refere a equacionar destino e livre-arbítrio. Interessa, por outro lado, dar um salto em direção ao século XX, sem, no entanto, rasurar a associação entre o significado etimológico do termo heresia, quer dizer, escolha, preferência, e o significado que o catolicismo lhe fixou pelo uso, a saber, é herege qualquer doutrina que recuse ou contrarie a doutrina estabelecida pela comunidade católica. Tendo em vista o duplo sentido de heresia, seria possível considerar herege todo aquele que faz da escolha um instrumento de conduta ética, relativamente às circunstâncias mínimas de manutenção da vida social, né? Em detrimento de dever obediência a uma conduta pré-fixada pela comunidade religiosa vigente, né? A obediência, portanto, associada ao aspecto moral, né? E a possibilidade de escolha associada a uma postura ética, né? Acaso poderíamos considerar herege todo aquele que, sendo contemporâneo, afirma a singularidade prevista no gesto mesmo da escolha, ao mesmo tempo que recusa as imposições da ordem comunitária? Me pergunto. A proposta de equacionar um pensamento ético a partir da obra de Herberto Helder e uma cosmologia religiosa que, pensada em relação ao contexto de sua escrita, teria o papel de consagrar as figuras associadas à atividade literária, não escapa a uma reflexão sobre a singularidade e a comunidade, mediada pela concepção de heresia, conforme leitura etimológica. Essa comparação que proponho, de início, cheia de obstáculos e exigências muito maiores do que as quais será possível responder imediatamente,
me parece, no entanto, um ponto de partida interessante para situar algumas dessas figuras literárias na obra de Herberto Helder, especificamente a figura do poema e a figura do poeta ou do autor, né? Tendo em consideração a frequência com que as referências religiosas aparecem em sua obra, mas, sobretudo e especificamente, a maneira pela qual a prática do sacrifício se faz presente na encenação ritual de seus procedimentos de escrita. O contexto dessa comparação, portanto, é a contemporaneidade. Qualquer heresia ou gesto sacrificial deverão ser lidos do ponto de vista ético-estético que o ritual criativo próprio a Herberto Helder convoca na circunstância de seu acontecimento. Sobre essa circunstância, aliás, importa mencionar um fato histórico de relevância para situar contextualmente a problemática entre singularidade e comunidade. Entre 1933 e 1974, como vocês bem sabem, né, muito mais do que eu, aliás, Portugal viveu sob o regime ditatorial do Estado Novo, conduzido por Oliveira Salavares, seu sucessor Marcelo Caetano, que encarregaram os órgãos governamentais de garantir a permanência da autocracia política e das restrições morais por meio de censura e demais dispositivos repressivos. Herberto Helder, como grande parte dos escritores, artistas e demais pessoas ligadas à cultura, foi vítima de dois incidentes que merecem ser frisados, né? O primeiro deles, relevante para o encaminhamento... Está dando um eco aí, desculpa interromper. O primeiro deles, relevante para o encaminhamento de sua obra subsequente. Em 1968, a apresentação do rosto é retirada de circulação pela censura, conforme o documento a seguir. O documento é esse, né? A justificativa da censura. Quase simultaneamente, vem a decisão de Herberto Helder de excluir o livro do conjunto total de sua obra. Embora Herberto Helder não tenha editado novamente em vida, a reedição póstuma é de 2020, né, ele já havia falecido, a reapropriação de suas partes em livros posteriores, né, ele mesmo vai coletar trechos de apresentação do rosto e publicar, né, em Fotomaton em Vox, em Espaços em Volta, pode ser lida como um gesto de desobediência moral política, né? Um gesto ético, portanto, fruto de uma escolha, uma heresia, né? Nesse mesmo ano de 1968, conforme relata Maria de Fátima Marinho, Herberto Helder participou como intermediário entre editor e tradutor na publicação do livro Filosofia na Alcova, do Marquês de Sade. Por isso sofreu um processo judicial, né? Pelo mesmo aparato censura. O caso de Herberto Helder, importa dizer o óbvio, não é exceção. Governos autoritários, sob a justificativa de serem porta-vozes da comunidade, desde sempre exerceram repressão contra qualquer gesto singular que escapasse a uma orientação determinada imposta. A esse respeito, Jacques Derrida se pronuncia em mais de uma ocasião, no sentido de frisar a democracia como condição necessária para o livre curso da atividade literária. Me parece oportuna, entretanto, essa passagem específica em que a problematização da literatura enquanto instituição, ou aquilo que Derrida considera ser a função crítico-política da literatura, é sublinhada na sua ambiguidade. Eu cito Derrida, ele vai dizer o seguinte: a liberdade de dizer tudo é uma arma política muito poderosa, mas pode imediatamente se deixar neutralizar como ficção. Esse poder revolucionário pode tornar-se muito conservador. O escritor pode, igualmente, de fato, ser considerado irresponsável. O escritor, ele pode, eu diria, até que deve, às vezes, reivindicar certa irresponsabilidade, pelo menos, no tocante a poderes ideológicos. Por exemplo, que tentam cobrar dele responsabilidades extremamente determinadas perante os órgãos sociopolíticos e ideológicos. Esse dever de responsabilidade, de se recusar a responder por seu pensamento ou por sua escritura diante dos poderes constituídos, talvez seja a forma mais elevada de responsabilidade, né? Termino a citação do Derrida. A ambiguidade, tal como Derrida formula, me parece, é o eixo de negociação entre a função política da literatura,
aquilo que eu gostaria de chamar aqui de reenvio comunitário, e o seu direito a certa irresponsabilidade, o que por sua vez chamo de afirmação de sua singularidade, ou ainda de manifestação de sua heresia, sua expressão ética, portanto. O nó dessa ambiguidade é simultaneamente a sua dissolução. Ocorre que o sentido de um gesto literário, fazendo valer as potencialidades a partir das quais a literatura se institui enquanto tal, deriva sempre de uma escolha, jamais da obediência ao imperativo moral, qualquer que seja. E a irresponsabilidade diante de uma determinação moral ou política seria precisamente a forma mais elevada de responsabilidade. Não coincidentemente, é justamente o aspecto moral dos mitos, e como mitos são também entendidas as tradições religiosas, que Mircea Eliade reclama quando recorre à ideia de exemplo. Eu cito o Mircea Eliade, ele vai dizer o seguinte: qualquer que seja a sua natureza, o mito é sempre um precedente e um exemplo, não só em relação às ações sagradas ou profanas do homem, mas também em relação à sua própria condição. Ou melhor, um precedente para os modelos do real em geral. Nós devemos fazer o que os deuses fizeram no princípio. Assim fizeram os deuses, assim fazem os homens. Fim de citação. O exemplo é aquilo que torna comum ou comunitária, que torna comunicável ou transmissível determinada atividade ou postura. Se o exemplo é um modelo, é tudo aquilo que pode ou deve ser imitado, que espécie de exemplaridade condicionaria uma ética literária em que a singularidade é o pressuposto que lhe confere valor? Em outras palavras, se a ética é a possibilidade de fazer escolha, que escolha seria possível equacionar a obediência a um modelo, a um precedente, a um exemplo, em suma? Há uma série de 5 poemas de Herberto Helder reunidos sob o título de Exemplos. Esse exemplário de Herberto Helder, me interessa pensar os 5 poemas conjuntamente, é o que eu vou fazer aqui, opera, entretanto, uma torção. Aquilo que deveria servir de modelo, aquilo que deveria ser imitado, a ideia mesma de exemplo é posta em questão. Deve-se ter por modelo ou deve-se imitar justamente a recusa mesma da ideia de modelo. É o que o Herberto Helder parece nos dizer por meio de um gesto devastador em relação a qualquer precedente, conforme essa série de versos que eu vou ler agora para vocês. Então, eu cito, a teoria era esta: arrasar tudo. Outro exemplo. Sim, com toda a violência, porque era preciso destruir tudo, sim, de extremo a extremo. E não haver exemplo, mas apenas uma forma rudimentar, desfechada contra tudo. Novamente, outro trecho. Eis como uma coisa que nos interessa: destruir os textos. Novamente, é como se faz aos textos toda a destruição, porque tudo caminha inspirado em si mesmo. Fim de citação dos versos, Ainda nesse exemplário, me interessa ressaltar, para além da afirmação da violência expressa nos versos supracitados, uma série de imagens que também remetem ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento, para quem conhece, é um livro bastante violento. A gente tem uma série lá de chacinas, enfim, é sanguinário. Seja por meio da ideia apocalíptica de revelação, com ênfase para o sentido da visão, enfatizado em todos os poemas, Aqui eu cito 2 pequenos versos, em que ele vai dizer: via-se apenas a intensidade, estávamos com medo, pois aquilo assemelhava-se a uma revelação. Seja por meio da inocência paradisíaca, eu cito um outro trecho, a fuga e a correria em que voltava para subir e rodar, de um modo que dizíamos indomavelmente, porque vistas assim, as coisas eram de uma fatalidade total, e a irrevogável maneira que tinham de ser livres, soltas, impunes na sua firmeza, inocentes. Isso fazia medo. E depois, seja ainda por meio da ideia da tentação do conhecimento, como aparece ali no Antigo Testamento. Eu cito um outro trecho.
que ele diz: e o fogo arrasta as serpentes para fora. Seja ainda por meio de uma referência à cena de origem, quer dizer, ao livro do Gênesis, né? Em que ele diz: disse ele, é preciso voltar ao princípio. Sobre o Gênesis e o Apocalipse, importa lembrar, Herbert Welder é insistente ao longo de toda a sua obra. Destaco aqui os momentos em que essas referências são evidentes, como acontece em A Máquina de Emaranhar Paisagens, né, poema de 1963, montado, né, um poema-montagem, a partir da apropriação de trechos do Gênesis, do Apocalipse e entre outros também. Ele seleciona François Villon, acho que tem alguma coisa do Camões e trechos da autoria dele próprio, né? Em que o processo de tornar suas as palavras sagradas vem complicar o paradoxo criado pela perspectiva elderiana de exemplaridade, tal como assumida nos seus exemplos. Essa complicação se estende à perspectiva assumida em apresentação do rosto, conforme o segundo trecho da primeira parte do livro, né, nos dá a ver. Eu cito então, ele vai dizer o seguinte: uma coisa poética pela qual procurarei dar a impressão de que repito o ato iluminante do Gênesis. Né? Trecho que terá desdobramento de fôlego na segunda parte do mesmo livro. Né? Na segunda parte de apresentação do rosto, eu cito agora um longo trecho em que ele vai reproduzir a criação do mundo aqui no Gênesis. Então, leio para vocês. Ele diz: tenho uma pequena ciência. Fiz como nos livros. Né? A ideia do exemplo. Fiz como nos livros. Dividi-me em 7 dias. Com os meus 10 dedos, enchi os dias, e depois com os meus ouvidos e o meu coração sôfrego. Da minha virgindade dos desertos, tirei a minha ciência dos desertos. Espalhei os 10 dedos pelos dias, e primeiro criei os céus e as areias daquele lugar que não havia. Depois os 2 luzeiros, um para o dia e outro para a noite do deserto. No terceiro dia fiz uma casa com um alpendre e uma cadeira no alpendre. Foi então que senti o sangue bater na minha noite e soube do sinistro silêncio de toda a minha vida, e era o 4º dia. No 5º, lancei as areias a toda a volta da casa, até onde podia, todas aquelas sementes que não eram de cravos, nem de trigo, nem de algodão, as sementes. Lancei à minha volta o futuro nascimento, e fiquei no meio do nascimento, cercado pelo futuro nascimento. Depois pensei como pode pensar um animal criador extenuado, porque eu tinha criado-me a mim mesmo, e era uma criatura quente e exausta, e estava cheio da dor e da alegria da minha obra. Era então o 6º dia. E no 7º dia vi que tudo tinha um sentido, e sentei-me na minha casa, no meu alpendre, na minha cadeira. Pela escrita tinha eu, pois, chegado ao 7º dia, ligando tudo, ligando o que não é como que visível, mas é como que audível, semelhante às correntes de água subterrânea que o nosso próprio corpo solitário sente deitado sobre a terra. Bom, fim desse longo trecho, né, de apresentação do rosto. O que se complica, me parece, é precisamente a relação de precedência, em outro momento recusada peremptoriamente por Herbert Welder, retoma a citação, né? E não haver exemplo, mas apenas uma forma rudimentar, desfechada contra tudo. Né? O livro fundador da cosmogonia judaico-cristã, o livro de origem, portanto, né, o Gênesis, passa a servir de modelo ou de exemplo para o gesto de escrita em que a performance da criação é o centro dessa intersecção. Trata-se da criação de um mundo, portanto. Trata-se do paralelo estabelecido por Herbert Welder entre a criação do mundo natural por Deus, pelo Deus judaico-cristão, né, e a criação de um mundo poético pelo próprio Herbert Welder. Há uma analogia performática entre criador e criatura, né, que se desdobra na relação entre Deus como criador e poeta como criatura, conforme a cosmogonia judaico-cristã, mas que também se desdobra na relação entre poeta como criador e poema como criatura, conforme a cosmogonia de Herbert Welder. Né? O problema da exemplaridade se mantém, intensificado e perspectivado conforme este outro trecho de apresentação do rosto, por meio da função que este eu, o autor,
né? Em Apresentação do Rosto, o Herberto Helder convoca essa figura do autor, né? Ele escreve o autor com a inicial maiúscula, né? Como se fosse um nome próprio, como se fosse um nome de batismo, né? Para manter aqui a semântica religiosa, né? O autor, né, diz ocupar, por meio da função que este eu, autor, diz ocupar na relação com a criação. Então, eu cito novamente o Herberto Helder, ele diz: eu apareço como exemplificador, mostro o estilo, o exemplo, né, diz o Herberto Helder. Retoma o Mircea Eliade a propósito dos mitos como exemplo, isto é, modelo e precedente do real, né? Aí o Mircea Eliade diz: nós devemos fazer o que os deuses fizeram no princípio. Assim fizeram os deuses, assim fazem os homens, né? Herberto Helder oferece uma ideia de autoria que é ela própria divina. É o autor quem cria, se cria a si próprio. Recria o mundo a partir da atividade poética como se fosse Deus. Isto é, seguindo o modelo, o precedente, o exemplo de Deus, né? Ou, de maneira mais destrutiva, mais violenta, em conformidade com a retórica poética que Herberto Helder parece reivindicar para si, o autor ocupa a posição de Deus, substitui Deus, né? Ao se autofigurar como exemplificador, né? Como aquele que dá o modelo do real, né? O dado retórico que modaliza a violência subjacente à substituição de Deus pelo autor, pelo poeta, deve ser enfatizado e o próprio Herberto Helder se encarregou de enfatizá-lo. Eu cito novamente, né? Uma coisa poética pela qual procurarei dar a impressão de que repito o ato iluminante do Gênesis, né? Procurarei dar a impressão de que repito, né? Diz o autor de Apresentação do Rosto, em formulação que ameniza o gesto destrutivo. Em outras palavras, que ameniza a violência suposta na substituição de Deus pelo sujeito da atividade poética. Proponho, no entanto, que essa modalização permaneça como um dado de fundo. Proponho que a retórica da amenidade dê lugar à retórica da violência e que o leitor assuma o paradoxo expresso por José Tolentino de Mendonça, que tem por efeito indireto suspender a relação de exemplaridade, de precedência. Eu cito José Tolentino, né, que vai dizer: por paradoxo, poder-se-ia dizer, o corpo de Deus é uma voz, né? Assumir a voz poética como encarnação divina, conforme Herberto Helder nos induz a fazer hereticamente, né, eticamente, por escolha, é o mesmo que afirmar a simultaneidade de Deus no poema. Libera o gesto da escrita de qualquer condicionamento moral, uma vez que a própria relação de precedência, de modelo ou de exemplaridade se torna inoperante. A escrita, ela mesma, é aquilo que precede, é o que vem antes, ela é a origem, né? Conforme vai dizer Serge Marchel, um filósofo suíço, ele diz o seguinte: para além do bem e do mal, a experiência de escritura vem antes da instauração de uma regra, antes da falha, antes do erro, antes da distinção do justo e do injusto, né? Para além do bem e do mal, ou ainda aquém do bem e do mal, né? Já que a escrita é inocente, isto é, ela precederia o pecado original e a queda, né, dele decorrente. Herberto Helder, no entanto, parece se situar simultaneamente dentro e fora da temporalidade bíblica, numa clara disputa com a figura divina, uma vez que ele sugere uma relação de sinonímia entre inocência e mal. Digo isso, pois, se por um lado ele não deixa de se afirmar em sua condição autoral como inocente, conforme perspectiva descrita por Sérgio Magé, quer dizer, alguém que precede a qualquer regra, qualquer critério, né, de justiça, injustiça, acerto ou erro, e por isso conhece a inocência no sentido de que o lugar do acontecimento de sua escrita é o paraíso, né, conforme a imagem bíblica, a sua escrita tem lugar a partir da inocência, né? Por outro lado, ele conhece a existência do mal, exatamente como um Deus de quem diríamos onisciente, que tudo conhece, né? Conhece o estado ao mesmo tempo de inocência e o estado posterior, né? Depois da queda de Adão e Eva, né?
Dirá Herberto Helder insistentemente. Agora eu faço uma série de citações em que ele vai falar da questão da inocência, né? Empunho esta arma inocente. Com ela atravesso o meu ser dúbio, o vocabulário das contradições. Talvez eu mesmo comece aqui, neste momento ignorante, onde se faz uma claridade inexplicável. E diz ainda, né? Eu sabia que a inocência é cúmplice do mal. Ignorava apenas onde atam ambos o seu nó estrangulador. Não podia averiguar até que ponto a sua alma, a dele, era inocente, e depois até que ponto a inocência é uma arma, né? Dirá Michel Léry a esse propósito, eu cito: ao mito cristão da queda e da redenção, torto e reto, perdição e salvação, correspondem no domínio passional o duplo tema da inocência conspurcada e da infâmia que nos corrompe ou que espiamos, seja porque o mal irrompe no bem para o corroer e corromper, seja porque o bem ilumina o mal, e queimando-o com sua chama pode assim conduzi-lo à sua mais alta pureza. Mas por necessária que seja uma tal dualidade, tudo permanece orientado pela face sombria do pecado. Pois a inocência, se é a tal ponto prestigiosa, só o é na medida em que aparece como um oásis, como algo de miraculosamente preservado e constantemente ameaçado. Né? Fim de citação. Há nessa reflexão uma série de imagens às quais voltarei adiante. Chama, queimadura, sombra. Né? Retomo, no entanto, a disputa na qual o poeta se empenha contra Deus, ou, mais precisamente, a batalha no qual o poeta se empenha em substituição a Deus. Se o corpo de Deus é uma voz, conforme afirma José Tolentino de Mendonça, a voz do poeta encarna Deus, por assim dizer. Não estamos, portanto, diante de uma relação de exemplaridade, mas estaríamos diante da própria manifestação divina. É o que o poeta nos leva a crer, né? A propósito, foi Novalis quem disse: Deus quer deuses. Né? Marcel Mauss e Henri Huber, não sei pronunciar, são nomes alemães, dizem sobre algumas tradições religiosas sacrificiais que o início das cerimônias simbólicas irão despojar o sacrificante de sua condição temporal e, portanto, finita, mortal, humana, em suma, para transformá-lo num ente que guarda características divinas. Né? Eu cito os dois autores: tudo que diz respeito aos deuses deve ser divino, afirmam os antropólogos, e o sacrificante é obrigado a tornar-se ele próprio Deus para ter condições de agir sobre eles, sobre os deuses. Né? Também Bataille, Georges Bataille, chama atenção para este dado, ao reencenar textualmente a consagração ritual. Cito o Georges Bataille: o sacrificador enuncia: eu, intimamente, pertenço ao mundo soberano dos deuses e dos mitos, ao mundo da generosidade violenta e sem cálculo. Eu te retiro, vítima, do mundo onde estavas e onde só podias estar reduzida ao estado de uma coisa, tendo um sentido exterior à tua natureza íntima. Eu te chamo de volta à intimidade do mundo divino, da imanência profunda de tudo aquilo que é. Fim de citação. Do ponto de vista da tradição judaico-cristã, no entanto, José Tolentino de Mendonça mostra a marcada e intransponível distinção entre Deus e homens. Né? Eu cito o José Tolentino, ele vai dizer o seguinte: ainda que a linguagem bíblica atribua a Deus, em certos passos, formas, sentimentos e ações humanas, né? Aí ele cita aqui, né, no Êxodo, né, diz que Deus tem olhos, né, Deus ouve, né, Deus como sábio oleiro, modela o homem a partir do pó da terra, na Gênesis. Ela evidencia sempre a convicção profunda de que Deus não é um homem. Disse no livro do profeta Oséias: eu sou um Deus e não um homem, eu sou um santo no meio de ti. Ora, o termo santo em hebraico é QDS, não sei pronunciar, QDS aplicado a Deus, costume já muito frequente no Canaã pré-israelítico e que Israel depois adopta, resume aquilo que Miller designa por correspondência contrária entre a luminosidade divina
e a sinuosa obscuridade da palavra humana. Né? Fim de citação do José Tolentino Mendonça. A propósito dessa correspondência contrária entre luz divina e obscuridade humana, Herberto Helder dedicou atenção subversiva, num gesto de afirmação da sua condição humana e, portanto, obscura, que, entretanto, não se furta ao trânsito pelos caminhos divinos, né? Que acabam por conferir ao poeta, que clama pela obscuridade, uma simultaneidade divina, por assim dizer, né? Eu cito Herberto Helder, ele vai dizer: meu Deus, faz com que eu seja sempre um poeta obscuro. Né? Diz Herberto Helder, em outro contexto, em apelo ao entendimento ou ao conhecimento, ele vai dizer: pensei que certas virtudes, a astúcia ganha na prova de todas as inspirações da inocência, uma sensibilidade adivinhadora desenvolvida através da indistinção espiritual entre luz e treva, acabariam por conduzir-me a qualquer entendimento. Né? Quer dizer, não apenas a inocência e a astúcia são colocadas em disputa, mas a proposta de tornar luz e trevas indistintas faz corresponder a luminosidade divina e a sinuosa obscuridade humana. Né? Bom, se até aqui eu tratei a religiosidade conforme o seu aspecto comunitário, conforme as diretrizes morais imprescindíveis a qualquer enquadramento comunitário, me interessa tratá-la a partir de agora do ponto de vista da singularidade que a caracteriza, especificamente por meio do rito sacrificial. Georges Bataille, novamente, né, frisa a distinção entre o sagrado e o profano, a partir da qual podemos já vislumbrar a distinção entre o singular e o comum. Eu leio Bataille. O homem, no sentimento do sagrado, experimenta uma espécie de horror impotente. Esse horror é ambíguo. Sem dúvida alguma, aquilo que é sagrado atrai e possui um valor incomparável, mas no mesmo instante parece vertiginosamente perigoso para esse mundo claro e profano, onde a humanidade situa o seu domínio privilegiado. Né? Ora, quando dizemos sacrifício, dizemos sagrado, né? Tem a mesma raiz, né? Sacra, né? Sacrifício, sagrado. E o sagrado não pode ser pensado sem o seu contrário, o profano, conforme fica implícito na reflexão de Georges Bataille. Se o sacrifício, do ponto de vista de sua prática, é um rito extremamente codificado, que envolve um número restrito de pessoas que assumem funções específicas, o profano, por sua vez, dilui-se no comum, né? O comum no sentido do banal, do habitual, mas também no sentido daquilo que se desenha enquanto comunidade. A violência que subjaz à prática sacrificial eleva aqueles envolvidos no rito acima de um mundo vulgar, onde os homens comuns vivem a sua vida calculada. O sacrifício complexifica, assim, as relações comunitárias que se ocupam de dar contorno à política social, uma vez que, enquanto ritual, está autorizado a jogar com os interditos, com as leis morais e com as leis do direito. Né? No sacrifício, por exemplo, o assassinato não é um crime. Né? Ele é autorizado por ser algo sagrado, né? Ser da ordem sagrada que escapa, portanto, às leis que a gente conhece. Né? A prática sacrificial, poderíamos dizer, coincide com a afirmação da singularidade dos envolvidos no ritual em relação àqueles que estão condicionados ao mundo profano, né? Por consequência ao cálculo com vistas ao bom funcionamento comunitário. O sentimento do sagrado é então o sentimento de algo que é singular, distinto, colocado à parte, uma espécie de tabu que se situa numa posição privilegiada, já que está ao mesmo tempo acima e no reverso do comum. É ao mesmo tempo sinal de prestígio e de rejeição. Né? Por isso, a expressão horror impotente, conforme a formulação do Bataille, parece dar conta dessa ambiguidade, que, como veremos, se desdobrará indefinidamente. René Girard, né, ele tem um livro chamado Violência e Sagrado. Né? René Girard também chama atenção para o caráter ambíguo, para a cisão por meio da qual ocorre o rito sacrificial. Né? Ele diz: o sacrifício é simultaneamente assassinato e ação santíssima. Né? Michel Léry, por sua vez, leva às últimas consequências essa ambiguidade,
convocando os signos de um certo horror sublime para desenhar a intensidade contida na ideia de sacrifício. Eu cito Léry, ele vai dizer: parece então que, feitas as contas, tudo que é pecado, alteração, dissonância, pungência, tudo que em certo grau é signo do malefício e mais amplamente do infortúnio, intervém necessariamente na apreensão do sagrado. Na medida em que se manifesta assim a presença de uma face torta ao lado de uma face reta, e se marca essa ambiguidade da qual o sagrado, que surge no instante preciso em que cada um dos dois elementos oscila para o elemento oposto, talvez não seja mais que a expressão mais intensa e mais imantada, né? Bom, retoma a questão da oposição entre singularidade e comunidade. A oposição, quero dizer, não resolve a questão, já que do ponto de vista de sua funcionalidade, o sacrifício visa a comunidade, o bem-estar coletivo. No Antigo Testamento, por exemplo, a função maior do sacrifício é social, mais do que moral. A comunhão dos membros da comunidade entre si, ao mesmo tempo que a restituição momentânea da comunhão dos membros com seu Deus, né? Conforme a mitologia bíblica, perdida desde que Adão e Eva foram expulsos do paraíso e, como punição, se tornaram, quer dizer, nos tornamos mortais, né? Por meio do sacrifício, eu cito novamente o Hubert e o Maus, né, os antropólogos, pela expiação redimimo-nos da maldição social, consequência da falta, né, da culpa, da falha, do pecado. E nos reincorporamos à comunidade pela doação de uma parte das coisas cujo uso a sociedade reservou, adquirimos o direito de usufruí-las. A norma social é então mantida sem perigo para os indivíduos e sem prejuízo para o grupo. Assim, a função social do sacrifício é cumprida, tanto para os indivíduos quanto para a coletividade, né? Mais além, Georges Bataille chama atenção para a importância da morte no ritual, tanto do ponto de vista de sua performance, quer dizer, matar a vítima, né, no rito sacrificial, quanto do ponto de vista da significação que esse gesto adquire na nossa concepção de condição humana, né, nós como seres mortais. Então ele vai dizer o seguinte, o Georges Bataille, né? Para nós que somos seres descontínuos, a morte tem o sentido da continuidade do ser. A vítima do sacrifício morre. Então, os assistentes participam de um elemento que revela sua morte. Esse elemento é o que se pode chamar, com os historiadores das religiões, de sagrado. O sagrado é justamente a continuidade do ser revelada aos que fixam a sua atenção num rito solene sobre a morte de um ser descontínuo, quer dizer, um ser mortal, né, que não continua, né? Por causa da morte violenta, ruptura da descontinuidade de um ser, né? O que subsiste e o que, no silêncio que cai, sentem espíritos ansiosos é a continuidade do ser a que a vítima é entregue, né? Quer dizer, a morte ela não é uma descontinuidade no rito sacrificial, né? Ela é ao contrário à continuidade, né? Aquele que morre continua, por assim dizer, a viver. Só uma morte espetacular, operada em condições que determinam a gravidade e a coletividade da religião, é suscetível de revelar o que habitualmente escapa à atenção. Fim de citação. Sobre a ideia da continuidade no seu projeto de escrita, aliás, que aqui proponho ler em consonância com a concepção do sagrado indicada por Bataille, Herberto Helder é insistente. Não apenas a ideia do poema contínuo, conforme título de duas de suas súmulas publicadas respectivamente em 2001 e 2004, comparece nessa obra pela unidade consequente das recorrências temáticas e estéticas de acordo com a declaração do próprio autor, né? Eu cito, ele diz: trata-se de escrita circular, naquele âmbito em que se concebe a volta ao ponto de partida. Quer dizer, a circularidade, o contínuo, né? Mas, sobretudo, conforme a afirmação da violência. Ele vai dizer, né, a seguir: vejo que escrevi apenas um poema em poemas. Durante toda a vida, brandi em todas as direções o mesmo aparelho, a mesma arma furiosa. A continuidade, novamente, né?
Sobre a violência como signo sagrado, sobre a morte, portanto, ela se faz presente de maneira espetacular numa diversidade de ritos sacrificiais. Nunca é demais relembrar que a morte atravessa a obra do Herbert Welder ostensivamente, né? Eu cito agora uma série de passagens dele novamente, né? Ele vai dizer: tudo significa a morte, os caminhos dela, as ocultações e revelações, a sua força destrutiva, criativa, transformadora. Ele diz também: tudo morreu em nós, menos exatamente a morte das coisas divinas. É por dentro de poemas que transportamos esse estranho alimento de todas as mortes, ele diz. Ou ainda, de que atenção se precisa para morrer? Não se começa por aí? Por lançar a atenção da vida sobre a atenção da morte? Morre-se da mesma atenção de que se vive, né? Diz ainda: a morte é a grande afirmadora e como que o grito maravilhado da vida. Diz Bataille, essa é do Bataille, né? Do Georges Bataille. Afirma Bataille. Por sua vez, em outro contexto ainda, Bataille quem diz: é geralmente próprio do sacrifício harmonizar vida e morte, dar à morte o jorro da vida, à vida o peso, a vertigem e a abertura da morte. É a vida misturada à morte, mas no sacrifício a morte é ao mesmo tempo signo de vida, abertura ao ilimitado, né? Fim de citação. A figuração da morte sacrificial, no entanto, merece destaque especial. No poema intitulado Retratíssimo, ou Narração do Homem Depois de Maio, do Herbert Welder, lê-se o próprio gesto de escrita autoral como sacrificial, né? Ele diz: vai morrer imensamente assassinado, né? E ele põe o assá, o A e os dois S iniciais entre parênteses. Então você lê assinado e assassinado, quer dizer, ele assina o próprio assassino, né? É um gesto de autodestruição, por assim dizer, por meio da escrita, né? Ou ainda nesse poema de A Faca Não Corta o Fogo, em que ele diz: escreveu algumas palavras numa folha fechada, escreveu-as, ó milagre, na folha estanque, e elas transbordaram, morreu disso, né? Em 2015, estes versos de um poema inédito, publicado na revista Relâmpago, em que eu leio: ele ficou a olhar a beleza assassina, as labaredas abraçaram-no todo, tornando-se então ele mesmo a sua morte abraçada, né? E ainda em Fotomaton em Vox, ele diz: vejam, entretanto, como o corpo principia a levitar, como o corpo é já serpente, e a verdadeira serpente morre da mordedura que dá no corpo, né? A imagem do Ouroboros, né? Que mata a si próprio. E por fim, né, de novo no Fotomaton, ele diz: passa-se que sei de tudo acerca da minha morte, ao ponto de saber que essa morte ocorre já, aqui, e eu mesmo sou o seu autor, e tomo completa responsabilidade dela, né? Eu cito Bataille novamente, né? Ele vai dizer: o princípio do sacrifício é a destruição, mas ainda que chegue por vezes a destruir inteiramente, como no Holocausto, a destruição que o sacrifício quer operar não é o aniquilamento. É a coisa, somente a coisa que o sacrifício quer destruir na vítima. O sacrifício destrói os laços de subordinação reais de um objeto, arranca a vítima do mundo da utilidade e a devolve àquele mundo do capricho ininteligível, né? O mundo do sagrado, portanto, né? Ora, sabe-se haver 3 tipos de sacrifício que figuram no Antigo Testamento, né? O holocausto, o sacrifício de comunhão e o sacrifício de expiação, né? Holocausto em hebraico, né? Olá, significa aquilo que sobe, como a fumaça que sobe para o céu. Daí o sacrifício integral, né? Que queima inteiramente a vítima consagrada. E ela é consagrada somente a Deus, quer dizer, não sobram partes da vítima. No sacrifício de comunhão, por exemplo, partes da vítima ficam para que todos partilhem uma mesma refeição, né? Parte é oferecida a Deus e parte são os próprios integrantes ali que participam do ritual. No caso do holocausto, não, né? Tudo vai para Deus, os homens não têm direito a nada, né? E o holocausto, né, a palavra grega, holocausto, né, porque a palavra hebraica é olá, né, olá. A palavra grega holocausto, né, quer dizer, holos quer dizer tudo.
E cautos quer dizer queimadura, né? Então tem esse significado, tudo é queimado, tudo é colocado, né? Então, o holocausto é aquele que mais se aproxima das figurações poéticas recorrentes em Herberto Helder. E se nem sempre a vítima é inteiramente queimada, como lemos nos seguintes excertos, importa frisar que as partes do corpo queimadas são evidenciadas pelo poeta, quer dizer, dedos, cabeça e, por continuidade, os cabelos, funcionam como metonímia a um só tempo da escritura e da completa combustão. Né? Eu leio Herberto Helder agora. E ofereces das unhas à garganta talhada a deslumbrante queimadura do sono. Né? Ainda, em outro momento, se quisesse, apresentava-me como uma vítima da escrita, da inocência. Vítima, enfim, da oposição ao mundo e do radicalismo com que alguém se empenha na utopia do ouro, onde gloriosamente queima os dedos. Né? Os dedos como objeto da escrita, né? Que se usa para escrever. Ainda, né, ele diz, a realidade é um repto, a poesia é um rapto. De uma para outra queimam-se os dedos, e como é de fogo que aqui se trata, tudo se ilumina, né, ele diz. E ele diz ainda, essa estrela imóvel de um destino longamente amado e que afinal acabou por nos queimar a todos, de alto a baixo, como um fogo elétrico. E agora amávamos essa queimadura, que com os dedos absurdamente inocentes tocávamos uns nos outros. Né? Diz ainda, eu morro da minha vida grave, a longa pálpebra do corpo cerra-se sobre a fenda negra aberta a paisagem que corre, como uma chama, por toda a casa. Ceifem-me os cabelos à luz, panorâmica, e nas raízes sangrentas a cabeça queima-se. Né? De novo, também a cabeça como lugar do pensamento, né? E como metáfora metonímia da escrita. E por fim, importa mencionar um pequeno excerto de humor, o humor em cotidiano negro, texto composto a partir de uma série de recortes de notícias, né, em que lemos a explicitação do pacto entre estética e violência. Né? Eu leio um trecho do Herberto Helder em que ele diz, 5 crianças deitaram gasolina sobre um homem que dormia numa estação de autocarros e lançaram-lhe fogo. Ficaram depois a contemplar as chamas. Disseram mais tarde que era belo, a coisa mais bela que tinham visto em sua vida. Né? Fim de citação. Marcel Mauss e Henri Hubert, nas suas reflexões sobre o sacrifício, informam a propósito da importância do fogo nos rituais. Né? Eu cito, segundo certas lendas bíblicas, o fogo do sacrifício não é outra coisa senão a própria divindade que devora a vítima. Ou, para dizer mais exatamente, o sinal da consagração que a inflama. Né? Se por vezes Herberto Helder figura-se a si próprio, né, no papel de autor-poeta, como vítima do sacrifício, há momentos, como vimos, em que ele parece disputar a condição divina com a própria divindade. Né? A esse respeito, vale recorrer novamente à reflexão de Hubert e Mauss, que discorrem sobre o sacrifício como prática interessada, né, com vistas a uma finalidade, e por isso subsumido a um cálculo egoísta. Né. A propósito de Cristo, de Jesus Cristo, no entanto, os autores vão dizer o seguinte, eu cito, há, no entanto, um caso em que está ausente todo o cálculo egoísta. Trata-se do sacrifício do Deus, pois o Deus que se sacrifica dá sem retorno. É que dessa vez todo intermediário desapareceu. O Deus, que é ao mesmo tempo o sacrificante, coincide com a vítima e mesmo às vezes com o sacrificador. Aqui todos os diversos elementos que entram nos sacrifícios ordinários penetram-se uns nos outros e se confundem. Só que essa confusão só é possível para seres míticos, isto é, seres ideais. Eis como a concepção de um Deus que se sacrifica pelo mundo pôde se produzir e se tornou, mesmo para os povos mais civilizados, a expressão mais alta e como que o limite ideal da abnegação irrestrita. Né? Ele está falando de Jesus Cristo aqui, né? É ele o próprio Deus que se sacrifica. Né? Num certo sentido, mais precisamente, no sentido em que Herberto Helder atualiza poeticamente essa ambição à condição de divindade, né, creio ser possível pensar a sua performance autoral como a de um Deus que se sacrifica pelo mundo, né, sem intermediários. Né.
A mitificação ou idealização é justamente o procedimento de que Herberto Helder se utiliza para a sua figuração de autoria, né? De autor, de poeta, né? Bom, para terminar, né? Se José Tolentino Mendonça vem lembrar que a condição teológica da Bíblia é inseparável de sua natureza propriamente literária, propõe uma inversão dos termos, em que a condição literária do poema contínuo de Herberto Helder se torna inseparável de sua natureza propriamente teológica, né? Eu leio um trecho do Herberto Helder em que ele vai dizer: um arrepio sacrificial percorre desde sempre a literatura, né? Afirma o poeta, frisando uma perspectiva sagrada da literatura que, como tal, é atravessada pelos signos da violência e da morte própria, né? É ainda Herberto Helder quem diz, eu cito, né? Disso se morre, de escrita. Mas nada vale se não morrer. O sentido revelador disso está em que tudo desaparece com cada um. Morre-se para que o mundo morra, o crime e a culpa se dissolvam, como se a escrita, morte alheia e própria, fosse uma espécie de exasperada, misteriosa e emblemática regeneração, né? Fim de citação. Afinal, o ponto de combustão da escritura, já que é de fogo que aqui se trata, não tem apenas o sentido para aquele que escreve, mas, como disse Bataille a propósito da orelha cortada de Van Gogh, né? Para todos, mesmo se estes todos ainda não tiverem compreendido o que liga o selvagem destino humano à irradiação, à explosão, à chama. Bom, fim de citação e de comunicação. Agradeço muito a atenção de todos vocês. Obrigada. Antes de tudo, muito obrigada, Ana. E eu tenho que respirar fundo, não é? Porque, de facto, a dádiva que tu nos trouxeste é muito rica e muito obrigada, Ana. Gostaria só, fazendo a ponte, enquanto as pessoas, se calhar, também respiram um bocadinho para poderem depois conversar com a Ana, gostaria só de lembrar, fazendo um bocadinho a ponte desta questão da escrita sacrificial de Herberto Helder e do sacrifício como ruptura, não é? Ruptura de uma descontinuidade que se torna, acaba por reverter no sentido contrário. Lembrar que no dia 23 de março, não é? Se assinala uma data, não é? Mais uma data sobre a morte de Herberto Helder e, portanto, a vinda da Ana cá também é uma forma de manter viva essa continuidade, não é? E pronto, dar-vos a palavra, se quiserem fazer algum comentário, alguma questão, dirigirem à Ana, aproveitem que ela está cá hoje, não é? E disponível para conversar connosco. O tema intimidou. Respeitoso. Então eu começava tentando lançar a acha para a fogueira, não é? Esperando que ela também arda. O holocausto. Tu fizeste aqui referência justamente à apresentação do rosto, não é? Sim. E à história desse livro, não é? E é muito interessante percebermos, e tu demonstraste de uma forma muito sólida, como de facto a questão da construção autoral, não é? E da atitude do autor-homem, não é? Relativamente à obra e à figura do autor dentro da própria obra, é muito mais complexa do que aquilo que às vezes as pessoas polemicamente criam, não é? A ideia de criar. Eu não sei se tu poderias desenvolver um bocadinho mais até que ponto é que, por exemplo, no caso da apresentação do rosto, esta escrita ritualística, não é? Sim. Acaba por também se consubstanciar. Bom, acho que tem um dado biográfico, talvez o autobiográfico aí, né, que valesse a pena mencionar, porque o livro, a recepção da apresentação do rosto na ocasião em que ele foi publicado, né,
E depois, os artigos, mesmo que ele tenha saído de circulação, né? Houve estudos, né, publicados acerca desse livro, etc., em que qualificavam como um livro autobiográfico, né? E eu acho que a gente hoje em dia tem um tabu muito grande para pensar a autobiografia, porque a gente sempre leva em consideração, é, enfim, que um escritor inventa e cria, portanto, algo, né? E que a maneira dele transpor por meio da escritura, mesmo fatos referentes à biografia, à vida empírica, né? Ao passado, enfim, à infância, que de fato, se a gente lê a apresentação do Rosto com Atenção, a gente reconhece dados, né? Que colam com a vida do Herberto Helder, né? Com a sua biografia, portanto. Agora, é interessante pensar a escrita biográfica, né? Ou esse dado autobiográfico, ou essa figura do autor, né, que é como ele se apresenta. Ele nunca escreve lá Herberto Helder, escreve sou o autor, diz o autor, né, e se desdobra inclusive em mais de uma pessoa, né, sou eu, é ele usa as várias pessoas do discurso para citar essa questão. Então, a partir do momento em que ele faz isso, ele complexifica a ideia própria a uma ideia de biografia, né, porque se a gente for pensar a mídia, né, da qual a gente se escreve para escrever seria, né, a caneta, o papel e por sua vez as palavras. A gente compõe uma escrita de palavras, né, de palavras e de silêncio, né, de intervalos entre as palavras. Por outro lado, a mídia, né, que compõe a nossa vida é tudo, né, é um cheiro, é um toque. São coisas que, assim, são mídias que não se transpõem inteiramente, né? Então, acho que desde já isso complica uma ideia de biografia simplista, ou como se fazia até um tempo atrás, que acho que agora está meio fora de moda isso, mas que era a ideia de colocar o autor no divã, né? Por exemplo, no Brasil a gente tem o Manuel Bandeira, né? Que é um poeta que foi tuberculoso, né? E ele tem lá um poema em que ele fala da tuberculose, ele vai ao médico, faz cough, cough, diga 33, doutor médico, né? Então ele reencena essa situação, né? Que sem dúvida passa por um dado da vida dele, e no entanto a relação causal, né? A gente lê como se assim, a vida precede a escrita, né? Como se houvesse uma relação causal. Primeiro vivo determinada coisa e depois transmito para a escrita. Primeiro que essa transmissão ela é cheia, ela é impossível, né? Como eu dizia, a mídia da qual se compõe a vida são muitas coisas. Depois esse outro fato, né? Que uma relação não causal, porque afinal de contas, assim, o que você imagina, né, o que você cria como imagem, enfim, tudo isso é biografia também, né? É biografia, quer dizer, você não suspende a tua vida no gesto da escrita, por mais fantasiosa que seja a tua escrita, né? Eu acho que vale a pena a gente pensar, complexificar essa ideia de biografia em função disso. Agora, é claro que esse livro dele, né, em que ele fala da figura do autor, eu acho importante isso, porque o Herberto Helder, ele faz isso, a Rosa Maria Martella, inclusive, ela tem comentários sobre isso, o Manuel Guzmão também, em que eles vão dizer que na capa, né, numa das capas em que ele fala, tem o título e aparece o nome do autor antes, né? Então aparece Herberto Helder ou o poema contínuo. Quer dizer, é quase como se ele se substituísse pelo poema, né? Ele vira o poema. Como eu tentei mostrar aqui um pouco a ideia do autor, né? Enfim, do criador e a criatura, né? O Deus ao mesmo tempo e aquilo que é criado, né? Então o Deus no caso seria o poeta e a criatura seria o poema, né? Eles se fundem numa única coisa, né? A sua heresia no sentido de essa sua escolha, né? Agora o fato censor, né? Foi uma circunstância de publicação e etc. E a censura, como vocês, não sei se está bem legível, vocês conseguem ler. Daqui de onde eu estou para publicar no Facebook no evento e as pessoas podem. Pode, isso aí eu coletei na internet, então está disponível na internet. Acho que não tem nenhuma restrição para se utilizar isso, para fazer circular essa imagem. Mas enfim, nesse caso a acusação não era nem de ser uma. Eles falam de autobiografia aí, né? Se eu não me engano, acho que falam. Narrativa, começou a autobiografia lá, a autobiografia do autor, né? Que é de índole esquerdista, escrita em linguagem surreal e hermética. Quer dizer, eles falam um monte de coisa, né? Que era tudo para qualificar como subversivo, enfim, tudo para poder, né?
censurar, e censuraram, portanto, né? Agora, assim, essa ideia da autobiografia que eles colocam inicialmente foi como foi recebida, né? E na mesma a edição original, né, acho que na orelha do livro, ou na contracapa, não sei exatamente, vinha dizendo, né, para falar sobre o livro, eles diziam autobiografia. Então, quer dizer, foi um gesto editorial ao qual o Herberto não se opôs, né? Então, isso é uma ideia de autobiografia ou de autoria, né? De alguém que se mistura, né? Que se cria a partir da escrita, como a gente viu no poema que recorre a Gênesis. Vocês falei. Questões? Comentários? Partilhas de experiências de leitura? São todas muito bem-vindas. Não tenho muitos podcasts, porque eu não preparei, eu ouvi. Mas eu adorei o que eu vi. E, aliás, eu não tinha pensado nunca que o significado dialético é a escolha. Pois. Acho muito interessante. Pois é. Ninguém pensa, né? A gente dificilmente vai buscar a raiz, a origem das palavras, né? A raiz etimológica. O uso, né, ao longo dos séculos e tal, vai sedimentando um único significado, né? E a gente lida com esse significado banal, natural, que a gente utiliza no dia a dia, né? Mas se a gente começa a se perguntar pelas palavras, né, e pela etimologia, a gente encontra uma via de caminho bastante interessante mesmo. Grande parte delas, a própria ideia de holocausto, né? Quer dizer, é tudo ser queimado, né? Quando tudo é queimado, que depois foi, né, o holocausto, né, os judeus, quer dizer, eles eram todos queimados, né? Sim. Exato. Essa informação, a gente não acessa tão frequentemente, né? Sim. Média, vocês dizem aqui. Média, pronto. Mídia. Então, a mídia é o meio, né? A mídia é o meio. Então, quando a gente fala de poesia experimental, né? Estávamos também, a propósito, o Dantas, que está aí, que é um dos representantes, o Antônio Dantas e o Antônio Aragão, né? Quando a gente pensa em termos de poesia experimental, por exemplo, eles fazem uso de várias mídias, né? Por exemplo, do vídeo, quer dizer, de vários meios para dizer o que, para a criação poética, né? Vídeos, imagens, uma série de mídias ou de meios, né, que levariam à finalidade poética, por assim dizer, né? Então, quando eu falei de mídia aqui, aliás, quando eu falei de mídia? Na resposta à minha pergunta. Na resposta à tua pergunta. A A questão da mídia, sim, exatamente, a questão dos meios, quais são os meios da vida? São absolutamente todos, né? Tantos que a escrita não comporta, né? O olfato, tá? Então, um pouco nesse sentido, para dizer que são mídias intransponíveis. Da mesma maneira que quando a gente, sei lá, lê um livro e vê uma adaptação cinematográfica, são coisas incomparáveis, percebe? Por mais que tratem da mesma narrativa, vamos supor, o cinema, ele é uma mídia, né? Ou ele tem recursos dada essa mídia que a escrita não tem e vice-versa. A escrita tem determinados recursos que o cinema não tem. Então, são coisas que não se comparam, por assim dizer, não são substituíveis, né? Então você não substitui uma autobiografia por uma revelação de vida. A vida é sempre aquilo que permanece em silêncio, eu diria, né? A biografia, em termos que eu podia dizer, sei lá, lato, assim, né? O que é que a gente vive, o que a gente pensa, isso não se transpõe, né? Não existe. Não dá para colar nem a escrita, nem ao cinema, nem a pintura, né? Embora, né, tudo é vida de alguma maneira, né? Também achei muito curioso isso, associar este termo média à biografia. Gostei muito. Obrigada. Eu tomei algumas notas e fiquei com a ideia que toda a obra de Herberto é toda ela uma heresia sacrificial. Sendo assim, em que sentido ou em que medida? Os seus poemas é uma desobediência moral. Sim. Sim. Nos expressar, nos indicar, ou acrescentar mais qualquer coisa nesse contexto.
desobediência moral nos seus pés. Sim, acho que sem dúvida é uma desobediência moral. Não sei se toda a sua, acho que sim, toda a sua obra é atravessada por essas figuras que eu trouxe aqui, né? Acho que a gente reconhece e se passa a ler com essa atenção, a gente vai encontrar esses signos, né? Que eu tentei evidenciar aqui, mas muitas outras coisas também. Se a gente ler com outro filtro, com outra lente, a gente vai encontrar muitas outras coisas, né? Tem gente que desenvolve um estudo do Herberto Helder a partir do cinema, por exemplo, e vai ver toda a questão cinematográfica, enfim, tem muito ali, né? Mas esse é um fio condutor super possível, né? Tanto mostrei aqui para vocês que se encontra ali. Agora, a questão da moral, sem dúvida, a escrita dele é completamente subversão à moral, né? Subversão a qualquer tipo de moral, a qualquer tipo de imposição. Ele inclusive, nos diz coisas que às vezes até nos chocam, né? Ele vai falar de política, embora tenha eu considero ele uma espécie de anarquista, assim, né? Mas quando ele vai falar de política, ele zomba dos esquerdistas, né? Ele diz, pô, ou dos comunistas especificamente, né? Ele vai dizer, vocês estão exigindo de mim que eu faça pelos outros aquilo que cada um tem que fazer por si próprio, façam você por si próprio. Quer dizer, ele rompe com qualquer imperativo. Quer dizer, e a esquerda não deixa de ser um imperativo moral também, né? Tem um imperativo moral religioso, tem um imperativo moral político de todas as orientações, né, direitistas, esquerdistas, e ele vai meio que abrindo esses lugares e dizendo não participo, né? Não participo de comunidades, por assim dizer, e no entanto participa. Se você for olhar bem para a obra dele, você vai ver que ele tem várias adesões literárias, por exemplo, né? Ele escolhe aqueles membros da literatura ou da cultura com quem ele quer dialogar, né? Então acho que de fato tem uma recusa a qualquer ideia de imperativo e, portanto, uma recusa a qualquer pacto moral, né, com a realidade, com a política literária, com a própria estética que ele, enfim, inventa, né, para se expressar poeticamente. E é isso que eu chamo uma ética, né? Ele não deixa assim de ter uma atitude, de fazer uma escolha, de intervir, né, no nosso olhar político, no nosso olhar estético, né, por meio dessas escolhas, né? Então, quer dizer, tem uma preocupação ética sem dúvida. Quer dizer, eu não diria uma preocupação, não sei se uma preocupação, mas enfim, tem um dado ético ali, e no entanto essa recusa a qualquer imperativo, né? Qualquer coisa que o condicionasse a pactuar. O próprio surrealismo, né? Ele chama o André Breton de sargento rancheiro. Ele diz, era o homem com a sua tropa, ele dizia, né? Quer dizer, ele dizia o que era o surrealismo e os outros deviam obedecer à ideia, né? Ele diz, não, o surrealismo para mim, não, né? Embora tenha imagem surrealista, embora ele se interesse por autores que tenham participado do surrealismo, né? O próprio Cesarini, Cruzeiro Seixas, Artaud, fala muito de Artaud também. Então, quer dizer, tem muita... Ele vai, né, sempre no desvio daquilo que seria o imperativo grupal ou o imperativo comunitário, né, moral, portanto, né, em várias ordens, né, política, estética, e também política naquele literária. que disseste da recusa do exemplo, não é? A recusa do exemplo, isso. Eu não sou refém de modelos, né? Não sou refém de... No entanto, usa a Bíblia, o Antigo Testamento, como um modelo, né? Mas nessa relação que eu tentei mostrar, de disputar mesmo com a ideia de Deus, né? Agora o Deus sou eu, criei-me a mim próprio, né? Sou eu que me crio. Então é uma torção, né? As coisas... Em Herberto Helder, eu acho que sempre, né? Isso é um princípio de leitura que eu carrego comigo, as oposições funcionam mal. Mas se a gente quiser afirmar isto ou aquilo, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum, porque ele joga, né? Ele afirma a contradição e é de dentro da contradição que ele transita pelos lugares. Então a gente tem sempre que também jogar com esse lugar, né? Tem que aceitar aquilo que ele nos oferece enquanto, né, instrumento de percepção do mundo e tal. Teresa? Pensei que tinhas força. Digamos que é uma ética literária e não amarrar a literatura à vida. A literatura é um desamarrar constante da vida que estás a viver. Intransponível. Intransponível. Que no fundo
não sei como é sobreviver, ou não sei como é que para a literatura, há uma vida que ainda está cheia de modelos, não é? Mais do que exemplos de modelos. Então, É quase. desamarrar constantemente da vida. Ou é quase como se ele substituísse a escrita pela vida, percebe? Como se... a desamarrar-se de si própria, não é? Ocupar os filhos de si própria também. Mas sobretudo com a vida, não é? Acho que, sobretudo, é inventar uma nova ideia do que seja a vida, né? Sim. Quer dizer, é como se ele inventasse, ele dissesse a vida é isso, né? O Herbert Welder é este poema, né? Então ele inventa-se a si próprio. Quando ele diz criei-me a mim próprio, né? É quase isso que ele está dizendo. Olha aqui como eu faço. Isso aqui é a minha vida, né? Então é pensar numa outra concepção de vida, né? É inventar uma outra concepção de vida, é complicar de fato complexificar, né? Essa relação biográfica, né? Como a gente tradicionalmente faz, né? A vida, depois a obra, tal. Eu acho que ele complexifica isso de um jeito bastante inteligente. Ele desafia o nosso olhar para esse binômio vida e obra, né? Então é como se ele enfim. Quando eu falei tudo aquilo que falei da questão das mídias e tal, não é transponível, né? Isso é o que eu penso, né? Isso sou eu como crítica dizendo. Um odor não é perceptível por meio de uma leitura, por exemplo, né? Isso é que a gente põe perfume no papel, né? Esses odores não vêm daí, né? São coisas mais elementares. O que eu quero dizer é que as mídias não se substituem, né? A vida não deixa de ser uma experiência mediada, né, pelos nossos sentidos, a princípio, né. Isso já é uma reflexão um pouco mais minha, né, acho que o Herbert Welder não vai mencionar isso. Mas ele se diz, sim, eu criei-me a mim próprio. Pela escrita, cheguei ao 7º dia, criei-me a mim próprio, né. Então, quer dizer, pela escrita, fiz-me, né, vivo. Então, aí sim a gente pensar uma certa ideia de vida, né. Certamente não é o Herbert Welder que ia comprar pão, etc. E tal, né? É o Herbert Welder criado miticamente, né? Como um autor. Né? Que é isso. Então, isso é luz. São os moldes. Isso é luz do Herbert Welder. É o luxo. O corpo leva a obra e a obra leva o corpo. Sim. Acho que sim. Pois, os esferais subterrâneos. Então a vida está lá. A vida está em todo lugar. E ao mesmo tempo, em nenhum lugar, digamos assim, que você possa dizer, é isso então a vida. A gente não esgota essa significação, mas de fato a vida está em todo lugar. Mais algum comentário? Não. Então, resta-me agradecer. Resta-me não. Quero agradecer muito em nome do Centro Social do Atlântico esta partilha, agradecer muito também a vossa presença. Aliás, já faz sentido nós termos cá pessoas com esta generosidade quando vocês também aí estão, vocês aí também as pessoas no Facebook. E, portanto, muito obrigada, Ana, muito obrigada a todos e espero ver-vos em breve de novo aqui ou noutro lugar. Não sou eu que agradeço. Muitas horas? Não? Falei o suficiente. Eu agradeço. Obrigada. Agora eu não sei como é que Como é que desligamos? Eu vou sair aqui, não sei como é que...